Hoje nós vamos estar dando continuidade a falar sobre o Espírito Santo. E hoje o tema que o Senhor colocou no meu coração é a intercessão do Espírito Santo por nós, através do intermédio de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, faz morada dentro de nós, e através disso nós temos Jesus como nosso intercessor perante ao Pai, para poder interceder todos os dias por nós. E para essa manhã, eu vou trazer um tema... Dé, você está ajustando o meu microfone? Que eu acho que ele está meio agudo assim, né? Está Está meio alto assim. Alô, alô. Eu também indo para ajudar, estou meio rouco. Ontem estava cantando com a minha banda ali, daí a gente acaba se empolgando um pouco demais, a voz demora para voltar. Melhorou? Melhorou, pessoal? Então, vai melhorando aí. E hoje nós vamos estudar sobre um livro em específico que eu estava dando aula nos últimos dias e tem falado muito comigo. Particularmente, era a carta de Paulo que eu mais negligenciava e a que eu menos dava valor. E, de repente, eu tenho um curso de teologia que eu dou todos os dias para os meus alunos, e chegou em Filemon, que vai ser o tema que nós vamos trabalhar hoje, e eu olhava e falava assim, nossa, mas Filemon, o que dá para aprender de Filemon? Uma carta tão pequena, se vocês tiverem Bíblia, quiserem ver, literalmente é isso aqui, da meia página da Bíblia. Então, eu olhava e falava, mas dá para tirar alguma coisa de Filemon? E começando a estudar ali, e de repente Deus começa a falar comigo através de Filemon, através de Filemon, e 1, 2 aulas. Semana passada eu estive em Piraquara, pude pregar também sobre Filemon, e isso tem queimado muito no meu coração. Então, se você quiser já ir abrindo a Bíblia de vocês no livro de Filemon, ou acompanhar aqui, a gente também vai estar estudando. E se você, por algum acaso, nunca leu um livro inteiro da Bíblia, hoje você vai ler um livro inteiro da Bíblia. Entendeu? Hoje você vai poder sair daqui falando assim, uau, o Lucas pregou um livro inteiro da Bíblia do começo ao fim. Sim, isso vai acontecer hoje. Do começo ao fim nós vamos pregar sobre Filemon. Capítulo 1, porque só tem um capítulo, versículo 1. Então, antes de eu começar a entrar no texto, eu vou contextualizar vocês o que era Filemon, quem era Filemon e por que Filemon é tão importante assim. Apóstolo Paulo, quando ele estava preso, ele escreve cartas para as igrejas. E na primeira prisão dele em Roma, ele escreveu 4 cartas. A igreja de Colossenses, a igreja de Filipenses, a igreja de Efésios e uma carta pessoal, que não é para nenhuma das igrejas. Ele escreve uma carta a uma pessoa específica chamada Filemon. Quantos de vocês já leram Filemon aqui? Levante a mão, tem que ser sincero. Quantos não leram Filemon? Hoje todo mundo vai ler Filemon. Então, quem era esse Filemon? Quem era esse rapaz chamado Filemon? Porque Paulo escreveu uma carta destinada a ele e que está na nossa Bíblia hoje. Por que ela é tão importante? Filemon, ela vai tratar a respeito de um outro homem. Esse outro homem chama-se Onésimo. Alguém aqui já ouviu falar de Onésimo? Já ouviu falar, Nésias? Para quem não tem filho ainda ou quiser ter mais filhos e estiver pensando em nome de filhos para dar, um nome bonito aí, bíblico, Onésimo. O nome bíblico, Onésimo. Então, Onésimo, ele era escravo de Filemon. Como assim, Lucas? Escravo de Filemon? Sim, na época da Roma antiga, a escravidão era algo comum. Então, mestres gentios, eles tinham escravos ali, e Onésimo era um dos escravos de Filemon. A Bíblia não vai dizer o que Onésimo fez para Filemon, mas provavelmente Onésimo fez uma coisa muito grave, a ponto dele fugir de Filemon. Então, Onésimo, raciocina comigo aqui, não perde foco. Onésimo, ele era um escravo de Filemon, e então ele comete um ato muito grave que vai fazer com que ele fuja. Só que a consequência de um escravo fugitivo na Roma antiga era 2 possíveis. Primeiro, ou se ele fosse capturado, ele seria marcado em sua testa com um F,
de fugitivo, ou a letra em latim, eu já não sei como era no latim, mas ele era marcado com a letra de fugitivo na testa, ou, no segundo caso, morte por crucificação. Então, o mestre, se fosse descoberto e conseguisse pegar o fugitivo, ele podia até dar essas duas sentenças a um escravo fugitivo. Então, a situação de Onésimo não era das melhores, convenhamos. Para ele fugir, sabendo que pode ter essas duas consequências, provavelmente ele cometeu um ato um pouco grave para com Filemon, para escolher fugir em vez de passar pela marcação na testa de fugitivo, uma vergonha eterna ou uma crucificação. Então, nós começamos a ver que Filemon, por algum motivo, a Bíblia também não vai especificar como, acaba encontrando apóstolo Paulo na prisão. Então, ou ele vai deliberadamente até Paulo pedir para que Paulo interceda por ele, porque ele era o pastor de Filemon, ou ele acaba sendo preso e de repente ele está preso do lado de Paulo e fala: me conta a sua história. Paulo fala: então eu sou um escravo fugitivo. Sério? Da onde? Da região de Colossos, ali, da Laodiceia. E me fala de quem que era o seu mestre que você fugiu. Você não conhece, um tal de Filemon. Aí Paulo olha e fala: rapaz, vou te contar uma coisa. Não só conheço, como ele era a minha ovelha. Como ele se converteu através de mim. Como eu fui o responsável por ajudar ele no ministério ali na igreja que está começando na casa dele. Aí eu imagino, se nesse segundo caso, Onésimo olhando e falando: meu Deus, acho que deu ruim para mim aqui. Então, esse é o contexto da carta de Filemon. Então, antes de entrar, a gente viu um pouco do contexto. E aí, Paulo, ele então vai escrever essa carta para Filemon para interceder por Onésimo, para fazer uma intercessão pessoal em favor de Onésimo, que estava com ele na prisão. Só que quem vai levar essa carta até o Filemon é o próprio Onésimo. Então, Paulo não fala assim só: olha, você pode deixar que eu vou interceder, vou enviar o rapaz. Não. Eu vou interceder por você nessa carta aqui, mas só tem um detalhe: é você que vai entregar ela para o seu chefe que você acabou de fugir lá. Então, essa é a situação e o contexto de Filemon, amém? Então, vamos lá. Filemon 1, versículo 1. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Diferente das outras cartas em que Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus, nessa ele se apresenta como um prisioneiro. Então, ele se coloca no lugar de prisioneiro e depois ele fala: escreva essa carta juntamente ao nosso irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador. A irmã Áfia e Arquipo. Áfia e Arquipo provavelmente era esposa e filhos de Filemon, nosso companheiro na luta e a igreja que se reúne em sua casa. Então, Filemon, como a gente pode ver pelos poucos indícios que a Bíblia dá, ele era um homem de muitas posses, porque ele tinha uma casa em que a igreja se reunia, então as pessoas iriam até a igreja, então era provavelmente uma casa grande para as pessoas poderem estar, e ele era dono de escravos. Então, uma pessoa que tinha escravos no Império Romano provavelmente era uma pessoa de grandes posses. Então, ao nosso companheiro de luta e a igreja que se reúne em sua casa. Então, Filemon, ele é o pastor da igreja ou de Colossos ou de Laodiceia, uma das igrejas ali da região. Tá? A Bíblia também não especifica qual. Que Deus, o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Então, Paulo começa essa carta de intercessão perante Onésimo, agradecendo e vendo quanto Filemon é um homem de Deus. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. E aqui a gente começa a ver uma característica muito importante que Paulo começa a usar para falar com Filemon. Ele começa a falar com Filemon
não apelando para um lado emocional, mas apelando para a identidade de Filemão. Então, assim, imagino que Filemão, quando ele recebe Onésimo chegando com uma carta, provavelmente ele não estava no melhor dos ânimos. Imagina você sendo prejudicado por alguém, você tem o direito de julgar e condenar essa pessoa, e de repente você vê essa pessoa vindo até você, automaticamente você fala, ah, seu jaguara, ah, safado, você voltou, né? Ali, eu vou te dar as consequências. Mas de repente ele fala assim, oh, não, tem uma carta aqui de Paulo. Aí o Filemão olha e fala, de Paulo? É Paulo? Paulo mesmo? É Paulo mesmo. Ele fala assim, então deixa eu dar uma lida aqui. Mas você fica aqui, Onésimo, não fuja. Estou de olho em você. Deixa eu ler aqui. Então, poxa vida, sempre dá graças a Deus, porque você vê minhas orações, pois ouço com frequência a minha fé. Eu realmente tenho uma fé no Senhor. Jesus e dou amor para com todo o povo santo. Realmente, eu tenho um amor pelo povo santo, pela minha igreja que se reúne em minha casa. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. Não, eu sempre ponho em prática. Poxa, eu sou pastor, né? Então isso faz parte. À medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração. É verdade, né? Eu sou bom. Onésimo, acho que eu sou bom mesmo. Se Paulo está falando aqui, acho que eu sou bom. E por isso, ainda que pudesse exigir, em Cristo, que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Então, Paulo ele vai falar assim, apesar de em Cristo eu poder, como seu pastor, falar assim, perdoe Onésimo, eu vou fazer diferente com você. Eu vou fazer com que você pedir em amor. Não vou dar uma ordem para você agora, falando assim, você tem que perdoar Onésimo, porque a Bíblia diz que você tem que perdoar Onésimo. Não. Eu posso exigir, eu posso exigir em Cristo isso, mas eu não vou exercer esse meu direito que eu tenho e eu vou usar o direito da petição em amor. E eu, Paulo, já velho, agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que você demonstre bondade a meu filho Onésimo. Onésimo, o significado da palavra grega para Onésimo é útil. Então, Onésimo significa útil. Então, toda vez que se refere a Onésimo, é literalmente se falando a respeito de algo útil. E Paulo vai usar um jogo de linguagem muito interessante aqui, que no português nós não temos, porque a palavra para inútil é onésiforo. Então, onésiforo, inútil. Onésimo, útil. E ele vai dizer, prefiro com base no amor, que eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo, suplico que você demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Então, Onésimo, ele se converteu. Onésimo, ele nasceu de novo. Onésimo, ele creu no Evangelho de Cristo Jesus e o espírito dele foi revigorado com o Espírito Santo. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado. Então, Onésimo não foi Onésimo no passado. Ele não foi o que a identidade e o nome dele diziam que ele era. Pausa, pessoal. Pastor chegou! Salva de palmas, pastor conseguiu chegar! Aê, pastor! Glória a Deus! Nós estávamos na intercessão aqui, pastor, para você. Seja bem-vindo! Então, Onésimo, voltando, despausa. Então, ele era inútil. Então, imagina Onésimo, que tinha por nome uma identidade de utilidade, tudo que ele estava vivendo na identidade dele sem Cristo era uma inutilidade. E Paulo deixa isso bem claro. Então, Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado. Então, ele era o oposto de Onésimo, um inútil. Mas agora, ele é muito útil, não só para mim, mas para nós dois. Agora que ele nasceu de novo, agora que o Espírito Santo veio e fez morada dentro dele, ele começou a assumir a sua verdadeira identidade de útil. Agora, o nome dele faz sentido.
o nome dele não é só mais algo que não fazia sentido, que é o oposto dele. Hoje, a identidade dele de útil realmente está afirmado em quem ele é. Então, e não só para mim, ele vai ser útil para você também. E eu o envio de volta a você. E com ele vai também o meu próprio coração. Lembramos que Paulo estava preso, por isso ele não pôde ir pessoalmente até lá interceder, mas ele envia o coração dele com o próprio Filemão. Então, se nós tivéssemos parado só aqui a carta, já estaria bom, não estaria? Poxa, perdoa em amor. Agora ele é útil, agora ele faz valor. Mas, Paulo ele vai um pouco além. Opa! Gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim, ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Então, Paulo, ele sabia que Onésimo tinha essa dívida com Filemão. E ele fala assim, é muito bom ter você aqui me ajudando. Onésimo, finalmente você é muito útil para mim aqui no ministério, aqui na cadeia, você tem me ajudado demais. Mas eu não posso fazer nada sem o consentimento, sabendo que tem uma pendência lá atrás que precisa ser resolvida. Então, realmente, você nasceu de novo. Realmente, você tem o Espírito Santo dentro de você. Realmente, você está fazendo algo muito bom para o Evangelho. Mas eu preciso que você se resolva nessa pendência aqui atrás. Então, eu preciso do consentimento do nosso irmão Filemão para que você possa realmente ser útil, de fato, no ministério. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Então, Filemão, quando for ajudar Onésimo, não faça isso porque eu estou te pedindo, não faça isso por uma obrigação, mas faça por boa vontade. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Opa, então quer dizer que Paulo está falando para o Onésimo, olha, você fugiu de ser escravo, mas você vai voltar lá para ser escravo de novo. Que sacanagem, né? Você olha e fala, poxa, que beleza, o cara aceitou Jesus, já tinha sido livre para depois voltar a ser escravo. Ali, o que Paulo está querendo falar com ganhar para sempre? Ele já não é mais um escravo para você. Opa, aqui ele começa a bater contra um princípio romano sem acabar com a escravidão de fato. Então, Paulo não está indo contra o sistema da escravidão, mas ele está implantando uma semente aqui, falando assim, ó, tá vendo esse aqui que merecia a condenação, que merecia um F de fugitivo, que merecia a cruz? Agora, nesse exato momento, você vai receber ele de volta e você vai perdoar, mas ele não vai mais voltar como seu escravo. Ele não vai mais ser o seu escravo. É mais que um escravo. Agora, eu não quero que você só receba ele como uma pessoa qualquer, eu quero que você receba ele como um irmão. O escravo, no Império Romano, ele literalmente era tratado como uma coisa, um objeto. Ele não tinha direito a nada. Ele não podia ter uma propriedade, ele não podia se casar, e tudo o que ele fazia, o que ele queria, era por vontade do seu senhor ou desejo do seu senhor. Então existia vários tipos de escravos. Existiam escravos que eram escravos que cuidavam e administravam a casa dos seus senhorios e tinham ali grande importância, e até os escravos mais simples que literalmente ficavam quebrando pedra, fazendo trabalho braçal. Então, diferente dos modelos atuais, Onésimo era literalmente uma coisa. Você está pedindo para algo que não tem valor nenhum, que não tem importância nenhum, agora não só ser restituído no perdão, não só ser retirado da escravidão, mas agora colocado num status de irmão, igual. Então, o que Paulo está falando aqui, ele está falando assim, Onésimo vai ser para você como eu sou para você. Sabe a relação que você tem comigo, Filemão? É agora a relação que você vai ter com Onésimo. Especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera seu companheiro na fé, receba Onésimo como se você recebesse a mim.
Receba ele como se você estivesse recebendo a mim. E se ele te prejudicou de alguma forma, sabe aquela dívida que provavelmente ele fugiu ali? Se ele te prejudicou de alguma forma ou lhe deve algo, a conta é minha. Se alguém merece o F de fugitivo ou a crucificação e você quiser dar a condenação, eu assumo. Paulo está falando aqui. Põe sobre mim. Põe sobre mim. E eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. E não mencionarei que você me deve sua própria vida. Como assim você me deve a sua própria vida? Porque Filemão encontrou Cristo através de Paulo. Então, o que Paulo está falando aqui é de vida espiritual, não de vida terrena. Ele está falando assim, a vida terrena de Onésimo te pertence, mas a sua vida espiritual você foi alcançada através de mim. Então, se for colocar na balança, aqui, você sai perdendo no perdão, porque o perdão de Cristo é muito maior. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor e reanime meu coração em Cristo. Escreva essa carta, certo de que você fará o que eu lhe peço e até mais. Então, você não vai só restaurar ele, você não vai só perdoar, você não vai só tratar com o irmão, você vai fazer mais. Vai fazer até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minha oração seja respondida e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Amém? Vocês perceberam que nenhuma vez foi citado um ensinamento de Jesus nessa carta? Diretamente? Paulo não fala, Jesus manda você fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Diferente de todas as outras cartas paulinas, essa daqui, ele se coloca no lugar do próprio Cristo, do intercessor. Ele está fazendo o evangelho na prática. Diferente das outras cartas das igrejas que ele vai dando instruções, aqui ele está assumindo o papel de Cristo, literalmente falando assim, se existe alguma culpa, se existe alguma condenação, eu pago. E foi isso que Jesus fez por nós. Sabe quem é Onésimo no cenário atual? Eu e você. Nós éramos os inúteis para Deus, por conta dos nossos pecados. O nosso pecado gerou uma inimizade entre nós e Deus, fazendo com que nós fôssemos inimigos dele. Como assim, Lucas? A Bíblia não diz que todo mundo é filho de Deus? Não, a minha não diz não. Eu não passei para a mídia, mas abra por gentileza na sua Bíblia ou no seu celular, Colossenses 1, versículo 15. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele, Jesus, todas as coisas foram criadas, tanto no céu quanto na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. A palavra aqui está no singular ou no plural? Está no plural. Então não está falando só dele que ressuscitou dos mortos. Está falando dos que ressuscitam dos mortos. Quem ressuscitou dos mortos? Eu e você, todos os que nasceram de novo. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, Jesus, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Então, se precisou de uma reconciliação, significa que antes estava quebrado. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu e como na terra. E isso inclui vocês. Isso inclui você. Repita comigo, isso inclui eu. Que antes, estado passado, estavam longe de Deus. Opa! Então quer dizer que antes de Cristo Jesus, antes de nós nascermos de novo em Cristo Jesus, nós estávamos longe de Deus. Éramos seus inimigos. Então, sem Cristo, nós éramos inimigos dele. Dele separado por seus maus pensamentos e ações. Pecado. Agora, estado presente.
que nós nascemos de novo, amém? Amém. Porém, ele os reconciliou, não reconciliará, não é futuro, é presente, consigo por meio da morte do seu filho no corpo físico. E como resultado da morte de Jesus Cristo na cruz, vocês hoje podem se apresentar diante de Deus como pobres pecadores. É isso que está na Bíblia de vocês? Mesmo sendo assim, pobre pecador. Hoje eu posso me apresentar diante dele como santos e sem culpa e livres de qualquer acusação. Hoje, nós que éramos inúteis, hoje nós somos onésimo, úteis. Hoje, o Pai poderia simplesmente nos perdoar e falar assim, olha, eu perdoo eles e está tudo bem, isso já seria maravilhoso. Mas ele vai falar assim, Jesus, filho, através de você eu não vou só perdoar eles, mas eu quero que você o trate como irmão. Então nós vamos ser irmãos de Cristo. Você vai estar aqui, ó, no mesmo nível de relacionamento entre irmãos, não mais como um objeto, não mais como uma coisa, mas como irmãos de Cristo. E mais, agora são filhos, agora são reis, agora são sacerdotes, agora são justificados pelo sangue do Cordeiro e agora vocês são santos. Então significa, Lucas, que eu sou santo? A resposta para você é sim. Se você está em Cristo Jesus, você é santo. Mas eu continuo cometendo atos de pecado. Sim, você vai continuar cometendo atos de hamartano, atos de pecado, enquanto você estiver nessa vida, porque esse corpo nasceu com a natureza pecaminosa, mas o nosso espírito já está pronto e justificado. E ele é perfeito em Cristo Jesus. Aquele que pagou o preço, aquele que nos perdoou, aquele que nos tornou útil para o ministério. Então, antes nós que éramos inúteis, hoje nós somos úteis para o reino de Deus. Antes nós que éramos inúteis, hoje somos úteis para o Evangelho e para a propagação do Evangelho da paz. Hoje nós somos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. E diferente de Paulo, que Filemon fala assim, eu perdoo, não precisa pagar, Paulo? Jesus, ele pagou o preço pelo meu e pelos seus pecados. Ele pagou a culpa e levou a culpa em meu e no seu lugar, para que hoje nós pudéssemos ser úteis. O pecado, o diabo, o acusador, ele chegou e falou assim, não. Ele é inútil, ele não pode, ele não tem direito. Jesus olhou e falou assim, ele é útil para mim e eu pago. E eu paguei. E ele pagou. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com o Espírito de vocês. Agora vocês podem olhar e falar assim, eu li uma carta inteira da Bíblia, um livro inteiro, falta só 65, viu? Agora você já pode dar o cheque no Filemon ali. João 3, capítulo 1, versículo 8. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder entre os judeus. Os fariseus, eles eram um dos líderes que tinham nas sinagogas judaicas e no templo judaico na época de Jesus Cristo. E dentre esses fariseus existia um líder chamado Nicodemos, que era um homem de grande respeito, um homem muito letrado e conhecedor da lei do Senhor. Ele conhecia o Pentateuco 100%, podia falar qualquer um para ele ali do versículo, fale ali que está escrito em Levíticos 29, 7. Ele ia lá, ó, está escrito isso. Me fale a lei 512 da 613. É a lei tal. Esse era Nicodemos, um rapaz extremamente letrado e entendido na lei judaica. E certa noite, ele veio falar com Jesus. Então eu imagino que Jesus estava fazendo um burburinho ali em Israel e ele falava, cara, eu preciso conhecer esse rapaz. Eu preciso conhecer ele. E disse,
Rabi. Rabi significa mestre. Então, um líder judeu, ele já chega se submetendo à autoridade de Cristo, sabendo, opa, existe aqui uma autoridade, mestre. Todos nós sabemos que Deus o enviou, o Senhor, para nos ensinar. Seus sinais são a prova de que Deus está com o Senhor. E Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, que quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Imagina só, nós, pessoas comuns, tendo esse tipo de conversa. Marcos, eu vejo que você é um ótimo médico, que você consegue ser um ótimo dentista, faz grandes próteses dentárias e tudo mais, e você me responde, se você não nascer de novo, você não é filho de Deus. Eu vou ficar, mas calma, não falei sobre isso. Mas, eu vejo os seus sinais que você é bom. Eu estou falando isso, e você está me falando que, em verdade vos digo, que quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Isso dá um bug na cabeça de Nicodemos, porque ele está esperando Jesus responder, realmente, eu fiz grandes sinais, eu faço grandes maravilhas, quer que eu te ensine algumas, como fazer ali, fazer um processo de coach aqui dos 3 passos para você ter sinais, e de repente ele fala, não, você precisa nascer de novo, para você ver o reino de Deus. Então, Nicodemos, ele já muda a pergunta e diz, como um homem velho pode nascer de novo? Como eu, sendo velho, vou poder nascer de novo? Acaso eu posso voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Acaso? Poxa, imagina, ele já é velho, a mãe provavelmente já, se tivesse viva, já estava um pouquinho mais velha, né? Ali fala assim, como que eu vou poder entrar na minha mãe para depois renascer de novo? E Jesus respondeu, em verdade vos digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. E aqui vem um grande dilema gospel. Um grande dilema gospel. Então quer dizer que para eu nascer de novo, eu preciso me batizar e depois preciso ter um segundo ato em que o Espírito Santo vai vir e aí eu vou ser batizado no Espírito Santo para então nascer de novo? E a resposta é, infelizmente não, para quem achava que sim. O que é o nascimento das águas? A palavra do Senhor vai dizer que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então nós estávamos mortos por conta dos nossos pecados e transgressões. Nós estávamos inúteis. E quando nós entendemos e cremos em Cristo Jesus, rios de águas vivas fluem do nosso interior. É por isso que aquele ladrão da cruz, quando Jesus diz, ainda hoje você estarás comigo no paraíso, ele não diz, desce, se batiza e depois você volta e aí você estará comigo lá. Então, Lucas, o que é o batismo? Vamos lá, uma aulinha de batismo para vocês. Batismo é uma testificação exterior de algo que Deus já fez no seu interior. Você vai estar mostrando para as pessoas da comunidade algo que você já tem dentro de você. É por isso que você não precisa ser santo para se batizar. É por isso que você olha e fala assim, eu não estou pronto para me batizar ainda porque eu não estou puro. Ei, não se trata disso. O batismo é uma evidência física de que você nasceu de novo em Cristo. O batismo, você vai estar mostrando para as pessoas algo que as águas do Senhor já fizeram dentro de você. Isso é batismo. Então quer dizer, Lucas, que eu dei o meu tibum lá no batismo e depois eu continuei vivendo a minha vida normal e eu não nasci de novo. Não veio essas águas do meu interior. Significa que eu não nasci de novo na água? Não. Você só deu um ritual simbólico religioso. Você foi lá, fez um tibum. Batismo não é garantia de salvação, gente. Batismo não é prova de que você é salvo. A garantia de salvação é o Espírito Santo fazendo morada dentro de você. E isso acontece quando você nasce de novo. Que é exatamente o que Jesus está ensinando para Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Da água e do Espírito. Tá, e Lucas, o que é o batismo espiritual?
O batismo espiritual é o Espírito Santo vindo fazer morada dentro de você quando você nasce de novo. Então quer dizer, Lucas, que o batismo do Espírito Santo não é provado pelo dom de línguas? Infelizmente não. Vai ter pessoas que vão viver cheias do Espírito Santo que não vai ter o dom de profecia de línguas. E vai ter outros dons. E o principal deles é o amor. Então se você quer ter um dom, exercite o amor, o ágape. Esse é o verdadeiro dom, o maior dom de todos. Então, o Espírito Santo, quando você nasce de novo, ele não vem numa porção. Ele não vem só numa porção. Ele vem e te enche por completo. Então, quando você canta, vem fazer o que nenhum homem fez, ele já fez na cruz do Calvário. Vem fazer o que a história nunca viu, ele já fez na cruz do Calvário. Vem cumprir o descrito em Joel, já foi cumprido em Atos 2. A terra clama, mais uma vez eu quero ver o céu descer. Já está dentro de nós, fazendo morada dentro de mim e de você. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Não. O Espírito já foi derramado e já está dentro de nós. Hoje ele manifesta e flui através de nós. Cuidado com o que você canta. Às vezes você anda cantando coisas que não pertencem à sua nova identidade, mas é por ignorância. E está tudo bem enquanto você era ignorante. Agora você já não é mais. Então, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Então, hoje, nós somos seres espirituais que temos uma alma e habitamos em um corpo. Esse é o status de quem é nascido de novo. Lucas, e quem não é nascido de novo? O espírito está morto. São literalmente pessoas, como o pastor fala, zumbis, que estão aqui sem um propósito completo. Porque imagina, o que são 80 anos comparado a uma eternidade? A gente tem que parar de pensar com a mentalidade de 80, 90 anos e começar a pensar numa mentalidade de reino eterno. O reino do Evangelho não é limitado nas nossas limitações, ele é algo que vai além, é algo eterno. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Lucas, então, não existe como explicar como as pessoas nascem do Espírito? Não tem como explicar. Lucas, como eu sei que alguém é nascido de novo? Sinceramente, não sei. Lucas, você consegue imaginar que existem pessoas dentro da igreja que não são nascidas de novo? Infelizmente, eu não só imagino, mas eu tenho certeza. Infelizmente, o fato de você estar congregando numa igreja pode não significar que você é nascido de novo. Ser nascido de novo é uma evidência de que o Espírito Santo está dentro de você. Isso vai gerar algo chamado metanoia. Romanos 12, abra comigo. Romanos 12, 1. Que é o que o Espírito Santo produz dentro de nós. Portanto, irmãos, suplico-lhes que lhe entregue o seu corpo a Deus, por causa de tudo o que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que eu me transforme pela minha força. Eu vou me transformar pela minha meritocracia. Que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar. A mudança do nosso modo de pensar não vem de nós, vem de Deus. E essa mudança que ele vai produzir acontece quando nós temos fé, e fé na palavra de Cristo. Hoje, nós podemos ver
e testificar a respeito da verdade em Cristo Jesus. Quando você crê nisso, isso vai gerar em você algo chamado metanoia. Vai gerar uma mudança de mente, uma transformação de mente, para que você, com o tempo, comece a ser mais parecido com Jesus Cristo. Eu já devo ter falado isso aqui, mas eu vou voltar a usar esse texto. Tito 2:11. Abra por gentileza. Pois a graça de Deus nos foi revelada, trazendo-nos o quê? Salvação. Então, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos o quê? Salvos. Nós somos, então, instruídos, nós aprendemos a abandonar um estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos deste mundo perverso, dos prazeres pecaminosos nesse mundo perverso, e devemos então viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos que seja revelada toda a glória da plenitude de Cristo Jesus. Gui, vem aqui. Vem aqui. Dé, vem aqui. Nesias e Tiago, vem os 4. Vocês vão parar. 4. Eu já fiz isso uma vez, vou fazer 2 e eu vou continuar fazendo até entrar na cabeça de todo mundo. Fica aqui, fica aqui. Você vem aqui. Vem aqui, Tiago. Pode ficar aí. Oi? A máfia da família, os 2 aqui e os 2 meus irmãos em Cristo. Gentil. Vamos lá, pessoal, para vocês nunca esquecerem. Porque a graça de Deus nos trouxe salvação. Chefe Proença vai ser referência de salvação. Então, toda vez que vocês olharem para ele, salvação. Nos ensinando. O André vai ser o ensino. A renunciar os prazeres e paixões mundanas. O Gui vai ser a renúncia. A então viver uma vida justa e sabiamente. O Nesias vai representar a justiça e uma vida sábia. Até porque ele é o mais velho, né? Literalmente. Mas literalmente aqui. Então, o que acontece? Por muitos anos, foi ensinado de uma maneira errônea que nós precisamos ser justos, viver uma vida com nossas obras para nos parecermos justos, para então renunciarmos os nossos pecados, para então podermos ser dignos de aprender um pouco mais a respeito de Deus, para aí talvez, quem sabe, se eu morrer no dia certo, no momento certo que eu fiz o meu apelo certo ali, eu alcance a salvação. Mas o Evangelho vai nos ensinar em Tito 2:11 que primeiro nós somos salvos em Cristo Jesus. Depois que nós temos a nossa identidade de onésimos, de úteis, de salvos, nós então aprendemos o que é viver uma vida como salvo, o que é se comportar como salvo, o que é ter essa metanoia que nós vimos aqui em Romanos 12, essa transformação de mente, para então nós começarmos a viver de acordo com a nossa identidade. E no final de tudo, a gente está literalmente vivendo uma vida como Cristo. Uma salva de palmas para os nossos ajudantes. É isso o que Jesus fez por nós. Não deixe o diabo colocar falsa identidade em quem você é. Não deixe a meritocracia colocar você como um esforço para alcançar o favor de Deus. O favor de Deus sempre esteve para conosco. É por isso que se chama graça, que é um favor imerecido. Não existe nada que você vai fazer que vai te tornar melhor. Não existe nada que você vai fazer que vai te tornar mais bom. A glória, nunca vai ser sua. Sempre vai ser dele. A honra, nunca vai ser sua. Sempre vai ser dele. A bondade, nunca vai ser sua. Sempre vai ser dele. Tudo que nós fazemos é por ele, para ele e para ele. São todas as coisas. Amém? Amém.